Vamos lá, meus queridos, estamos de volta para aquele bate-bola, jogo rápido. E ó, fica de olho que nós vamos... Como é que é, professor? Jogo rápido, vai aí, ó. A gente vai dar uma olhadinha em todas as etapas da divisão celular, mitose e meiose, as suas implicações genéticas, porque daqui a pouco vem a atividade, né, Tatá? É isso aí, galera. Olha lá no quadro. Vamos lá. O que é divisão celular? Qual é esse olhar da genética para mitose e meiose, né, Tatá? Bora. Aperta aí, clica aí. Pega. Tem mais uma? Não. Acho que não. Então vamos lá. Olha só, gente. Lembrando lá, mitose. Mitose ocorre em todas as células somáticas. Então é para desenvolvimento. Ah, professor, é só para desenvolvimento? Não, isso aí vocês já viram. Cicatrização não é desenvolvimento, mas é regeneração. E todas as mitoses e as meioses, as fases são idênticas. O nome da fase. Só que nós temos na meiose, o produto é gameta. Então, se o produto da mitose é desenvolvimento, o produto da meiose são gametas. É a metade. Produção de óvulos em mulher, produção de espermatozoides em homem. Qual é a visão genética daqui, professor? É uma coisa, meus queridos. Se você tiver um erro no ciclo mitótico somático, morre com você. Você não deve passar isso para ninguém. Se as suas células somáticas estão mutadas no fígado, você vai ter câncer de fígado, vai ter câncer de pâncreas, vai ter câncer de cabeça e pescoço, morre com você. Quer dizer, seus descendentes não vão sofrer. Você tem uma deficiência, o tio tem uma deficiência mitótica. Qual é a deficiência mitótica do professor Jefferson? Ele é intolerante à lactose. Se ele é intolerante à lactose, morre comigo. Agora, se eu tiver isso nos meus gametas, tem a probabilidade do meu filho. Verdade. Mas, professor, pode acontecer do seu filho ter deficiência de lactose, porque o senhor estava com defeito no seu espermatozoide e o senhor não apresentar essa deficiência? Pode. Por quê? Porque essa deficiência está no meu... Eu recebi do meu pai, da minha mãe, só que da minha mãe ela não era deficiente, meu pai é. Eu sou portador. Certo. Só que durante a divisão, que vocês já viram como acontece, eu passo. Qual é a probabilidade? 25%! É que eu sou heterozigoto. Aí é 25%. Pode acontecer isso. Então a gente fala, a gente pode falar assim, então o senhor tem um determinismo genético. Tem. Por que eu sou determinista? Porque eu sou recessivo. Eu expresso, eu passo e todos vão sofrer. Eu recebi, eu também sofro e meus descendentes. Porque eu sou assim. Agora, professor, se o senhor não tem essa deficiência, o senhor não expressa, o senhor toma leite feito bezerrinho, mas o seu filho tem. E a sua filha... lembrando que isso é autossômico. O seu filho e a sua filha têm. Então o senhor é determinismo genético? Não. Eu tenho determinismo quando eu sofro, os descendentes sofrem. E quando só os descendentes sofrem, o senhor não sofre? Tem um determinismo e tenho... Me ajuda. Eu falei, esqueci. Tem um determinismo, que é assim, o determinismo genético, e que é os 25%. Sim. E tem esse e esse, que são determinismo. Determinismo genético e tem o... não sai daqui até eu não lembrar. Uma coisa é determinismo genético e o outro... potencial! Obrigado, senhor. Esse é o potencial. O que é o potencial genético, Tatá? Potencial. Eu tenho o gene, eu recebo, eu não expresso, mas eu passo. Então, esse é o potencial. Eu tenho um potencial genético. Câncer. Se eu recebo o gene de câncer, não desenvolvo, mas o meu filho recebe, ele tem. Então, existem os potenciais. É a visão da genética, é a divisão da genética na meiose e mitose.
tá bom? Então, quando me proibiram doar sangue, eu sou uma potencial. Menina. Isso. Então, na sua geração, tem 25% de representantes. Tem a probabilidade de 25%. Mas aí tem que analisar quem? Seu marido. Porque se ele também tiver potencial, papum, se ele não tiver, ele salva. Pegou a linha do pensamento, meu raciocínio foi rápido. Vou já me embora. Então você nunca vai desenvolver. Você não desenvolve, mas... Então, tá. O que isso importa para nós aqui? O que isso importa? Vou dar o exemplo da Angelina Jolie. Qualidade de vida. A Angelina Jolie pensou assim. Só que a Angelina Jolie, ela não é potencial, ela é determinista. Então você vai... Eu quero fazer um exame para saber qual a porcentagem de mutações que eu tenho, porque eu sou determinista. Eu sou assim. Eu tenho determinismo genético. Aí ela falou assim, olha, nenhum médico fala, tu vai ter na tireoide, câncer, na tireoide, na mama, não sabe aonde, mas ela é potencial, então ela tira onde que é a maior probabilidade. Útero, ovário, mama, tireoide, tira tudo que pode. Então ela tem uma qualidade de vida, mas não significa que ela não pode ter cérebro. Nossa. Mas ela não melhorou a qualidade de vida dela? Pelo menos ela não vai ficar pensando nisso. Tá entendendo? Isso. Vamos. Então a gente finalizou aqui a visão genética dentro da mitose e da meiose. Vai aqui para nós. Isso quando a gente está falando de endógeno. Tem que lembrar. Tá errado. O endógeno fala tantos por cento. Por que está aumentando? Você fez uso de fatores exógenos que potencializou uma coisa que não era para aparecer. Não era para ter câncer, não era para ter aquele negócio. Mas eu usei hormônio, eu não sou contra, não. Podcast eu falo para vocês por quê. Meninas que comem muito embutido. Embutido é o quê, professor? Aquelas comidas pré-prontas, enlatadas, que tem muito conservante. Mas nossos alunos não comem isso, não. Então, todo esse material são fatores exógenos que você pode ser um potencial e se transformar num determinismo, em desenvolver. Porque o que é potencial? Ferre-se meus descendentes. Eu não expresso. Essa minha visão é horrível, né? Mas é a verdade, porque no mundo... Fazendo um link para ecologia. Fazer tratamento psicológico por essa aula. Fazer um link para ecologia. Quando a gente fala assim, ferre-se os meus descendentes. Eu não expresso, mas ecologicamente, eles vão selecionados, porque ecologicamente, eu faço parte desse. Aí, fala uma coisa, eu presto? Não, por quê? Porque só presta... jeito, gente, ele presta. Eu estou falando de manter a espécie. Eu presto? Não. As mulheres não podem cruzar comigo. Por quê? Porque todos os meus descendentes vão morrer, não vão prevalecer. Aí vem a vem outro que então você não pode nem expressar e você não pode nem desenvolver para que você mantenha o quê? A sua progênie. Aí a gente já vê isso na ecologia, a visão ecológica disso. Eu tinha falado, vamos terminar essa revisão já. Eu tinha falado sobre eu sou deficiente em lactose. Mas pode acontecer assim, ei professor, mas eu vi o senhor comendo pudim. Eu vi o senhor comendo sorvete. Eu vi o senhor comendo alguma coisa aí que tem leite. E o senhor ficou de boa. Porque alguém pode falar assim, prof, às vezes eu como coisa que tem leite e me dá uma diarreazinha. Às vezes eu como e não dá. Por isso que é a meiose e mitose. Uma coisa é você ter a deficiência, mas quando ocorre lá na prófase, na diacinese, a sinapse, a troca, o que pode acontecer? Pode acontecer de você quebrar um pedaço do braço onde tem o gene, e aí você tem um nível de intolerância. A enzima que quebra, ela quebra meia boca. Vamos supor que ela não está funcionando direitinho. Aí depende, por exemplo, se você comeu alguma coisa que tem leite, e esse leite foi muito... É consulta particular?
preciso. Aí, por exemplo, É só isso aí. a pessoa pega e fala assim, olha, poxa, tem vezes que eu comi um pudim e deu uma coisa, e tem vezes que eu comi o pudim e não deu. É porque o processo de cocção foi maior. E o outro processo de cocção não foi. Principalmente quando você vai comer arroz doce, que o arroz doce tem gente que coloca o creme de leite depois que cozido. Aí que a diarreia vem. Mas se você colocou creme de leite, não, doce condensado, leite condensado. Se você faz leite condensado natural, que faz em casa, ele não passou por aquele processo industrial que tem que aquecer mesmo. Então, o feito em casa, caseiro, ele é mais gostoso. Ele não tem tantos... E ele é menos cozido. Aí que dá mesmo a diarreia. Então, é o nível. Por isso que quando você vai à farmácia e pede... Pode falar aqui o nome? Aquele produto que você pode tomar leite, que é uma pílulazinha que tem enzima lá, depende do seu nível de intolerância. É recomendado para quem tem mesmo o acentuado. Para quem é esse tipo de intolerante, não tome aquilo, porque você pode fazer com que você venha desenvolver. Tchau, vamos fazer a atividade, a gente já volta para corrigir. Só que... Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, estamos aqui. O senhor estava de costas? Não, é porque você olhou de lado, né? Meus queridos, olha só, eu gosto assim. Agora é hora de quê, professor? Agora é hora de fazer as correções das atividades. Jogar na tela, produtor! Aumenta aí. Diretor, você falou produtor, isso não pensa. Questão número 1. Quais as duas divisões celulares que ocorrem entre os seres vivos e a importância de cada uma delas? Gente, nós temos dois, a gente já viu. O processo de mitose e meiose, e a gente viu que na mitose ela pode servir tanto para os organismos unicelulares, quanto também para a reposição de tecidos. Na meiose, ela é responsável, então, pela linhagem genética, né? Pelos descendentes. E aí você tem, no processo em si da meiose, você tem essa variabilidade genética devido ali às sinapses, os crônicos de ovo, enfim. Qual é a importância e a relevância desses dois processos para a genética? Então é bem assim, mitose. Mitose, determinismo. Meiose, potencial. Tá bom? Não, desculpe, agora eu errei. É o contrário. Meiose é determinismo, porque você já nasceu com erro. Eu nasci com erro. Quem sofre? Meus descendentes. Agora, se eu recebi o erro, mas aqui não está errado, eu desenvolvo a minha prole tá salva. Tudo bem? Tudo bem. É isso. É isso. Volta. Eu recebi o erro, Tatá, do meu pai e da minha mãe. Os meus espermatozoides estão normais. Você recebeu o erro autossômico, mas seus ovários estão normais. Ok. Mas meu filho nasceu com defeito. E aí? Fatores externos, tomei bomba, comi muita coisa estragada, e eu posso, no homem, eu posso estragar meus espermatozoides. E aí, danificar. Apodreceu. Perfeito. E, assim, tem que tomar muito cuidado, porque ainda na nossa geração, a gente culpa a mulher. Porque ela. E não é a mulher. Porque a mulher ela usa. Só que o que as mulheres são mais conscientes. Elas tiram. Tu pode ver qualquer reportagem desses programas de fofoca. Ai, tirou, guardou para quando ela quiser. Porque as mulheres já são conscientes disso. São tão massacradas, as coitadas, que nas consultas médicas, elas falam: olha, eu quero tirar meu ovário e deixar guardado para quando eu quiser ter um filho. Tirar o ovário? Tirar o ovário não, um óvulo. Para quando quiser ter um filho. Agora, os homens não têm esse ainda conhecimento. Por causa daquela tradição de que sempre que era culpada era mulher. Não, é os homens agora. É isso que a gente está observando. Fatores externos. Perfeito, professor. 2. Na mitose de células vegetais superiores, basicamente duas diferenças podem ser destacadas em comparação com o que ocorre na mitose da célula animal.
menciona essas características que diferenciam a mitose entre esses seres vivos. Então, estamos falando de que do vegetal e animal. Do vegetal e da célula Bota aí. A mitose em células vegetais ocorre sem centríolo. Por isso, a chamamos de mitose anastral. A segunda diferença é de que a citocinese é centrífuga, ou seja, progressivamente a placa celular cresce em direção à periferia. Quer dizer, é aquele negócio, pessoal, que vocês viram lá no primeiro ano, centrípeta e centrífuga. Uma coisa que você gira, você é jogado para fora. Outra coisa que você gira, você é jogado para cima. Essa aqui é a centrífuga. É a centrífuga. É de dentro para fora. Isso. Aquela célula vai ficar assim, ó. Professor, qual é o contexto genético de a gente ter lembrado disso aqui? Vamos lá. Simplesmente aqui, pessoal, quando você vai falar de centríolo anastral, meu Deus, nós não falamos nada, agora eu lembrei. É da biotecnologia. É por causa disso, dessa diferença de ter centríolo, de não ter, de a divisão ser de dentro para fora, não é igual da célula que é de fora para dentro, consegue embutir uma característica animal, animal que eu falo é uma praga. Por exemplo, nós temos plantas que são tolerantes ao ataque de nematóides. Nós temos plantas que são tolerantes ao ataque da gavinha, ataque de pulgão, né, que são animais, porque nós inserimos alguns componentes no DNA desse vegetal. Professor, eu tenho uma planta que ela é totalmente tolerante ao ataque de uma praga. Eu posso pegar ela, o fruto dela, a uva, a maçã, plantar ela e desse descendente vai ficar tolerante? Não. Somente a planta. A descendência não passa. Como é que eles conseguem fazer isso? Isso é outra história, mas é até devido do potencial e e do determinismo. Esses conhecimentos são ferramentas, conhecimentos que são aplicados na biotecnologia. Fantástico. Aquele negócio, tem gente que pega o milho, milho é uma coisa, semente, você vai no supermercado, uma coisa é semente, outra coisa é grão. O grão é o descendente. O grão não tem aquela característica que eu inseri, só semente. Só semente. Vem daí o conhecimento, vem da divisão celular. Escolheu a associativo, né? Por isso, meiose, mitose é importantíssimo no contexto genético para você analisar. Inovar, para você inovar, potencializar todos os produtos que você tem aí no seu município. Não estou falando só de produto de agricultura, mas, por exemplo, quando você trata de limpeza de águas, tem bactérias. A meiose, a mitose de uma bactéria. E, professor, a bactéria tem meiose, não é só mitose idênticas? Não, porque hoje a gente consegue fazer elas se dividirem e elas adquirem conhecimento da outra. É uma forma de crossing over exógeno. Olha, recombinação. Porque essas bactérias... Alguém já parou para pensar nisso? Bactérias só fazem ciparidade ou bipartição. Então são geneticamente idênticas? Não, elas tinham findado. Como é que elas conseguem fazer a variabilidade genética de moneras? Por crossing over exógeno. É a transformação dela, né? Bora! Questão 3. Observe figuras abaixo e em relação ao processo da divisão celular, podemos afirmar o quê? Gente, na letra A você vai ter o processo de metáfase. O perfeito já está ali com esses cromossomos divididinhos, coloridos diferentes ali. Então você tem os cromossomos com as duas cromátides no meio. Então a gente está falando da anáfase, ou da metáfase, né? Metáfase 1 ainda. E aí você tem a B, você vai ter agora eles dois juntos. Metáfase 2, né? Aí você tem ali a metáfase 1 ainda, na B. E na C você vai ter também um processo, só que a A e a B é meiose, é 1 e 2. E aqui na C o processo de metáfase da mitose. Então a nossa letra D ali, ó, ambas correspondem às fases de divisão celular, perfeito. Processo de divisão celulares, sendo que a A é a metáfase 2, a B metáfase 1
E a C, metáfase mitótica. Aí nós temos mais uma. Fase da divisão celular em que ocorre a migração dos cromossomos homólogos. Não ocorre a divisão dos centrômeros. Isso está descrito na nossa sequência. Anáfase 1 ainda do processo de mitose, tá? E aí, a última questão. A figura representa um ciclo celular onde você vai ter o G1, S e o G2. E aqui no gráficozinho você tem aí o tempo que elas fazem cada uma dessas etapas. Então você teria que identificar qual é o processo, qual é o tempo de duração do processo de sintetização, que a gente fala de duplicação, ou seja, a fase S, tá? Essa fase aqui. Sim. Então aqui corresponde a 4 horas, sendo aí nossa letra E. Perfeito, galera? Joga aqui pra gente. É isso aí, a gente te aguarda. Se aguarda é ótimo. Tchau. Beijo.